Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal R-City, né? Esse não seria o vídeo que iria ao ar no dia de hoje, mas infelizmente vamos ter que falar aí sobre o que aconteceu na data de hoje, né? Morreu hoje, no dia 29 de dezembro, o Rei Pelé, aos 82 anos. Né? Hoje foi confirmada a morte dele, Edson Arantes do Nascimento, o rei do futebol. O ex-jogador, ídolo brasileiro, não resistiu aí a complicações devido ao seu câncer de cólon, né? De Colón, não sei exatamente a pronúncia. O velório de Pelé vai acontecer na Vila Belmiro e o corpo será enterrado ainda na cidade de Santos, tá? Mas hoje, pessoal, né, com essa notícia aí do Pelé, a gente vem aqui, através desse vídeo, através desse conteúdo, fazer uma homenagem ao Rei Pelé, com algumas curiosidades aí da sua carreira. Então, apesar de ser um dia triste para o futebol, né, Pelé, que é o rei do futebol considerado por todos aí, a gente queria hoje não falar somente da tragédia, mas falar de algumas curiosidades aí da carreira do Pelé. Algo um pouco além aí dos seus mais de 1.200 gols, dos seus vários mundiais conquistados, né? 2 pelo Santos, 3 pela seleção brasileira, né? Então, além dos seus outros vários títulos que o Pelé conquistou na carreira. Então, eu queria hoje falar de curiosidades do Pelé. Né? Esse é um vídeo que a gente, né, não quer falar só da tristeza, a gente quer falar de quem foi Pelé, né, e do que o Pelé fez aí, que algumas pessoas não conhecem, né? E uma das curiosidades, né, que eu acho bem interessante falar aqui é do porquê o Pelé se chama Pelé, né? Porque o Edson Arantes do Nascimento se chama Pelé, né? O Pelé, ele, na verdade, o apelido dele, que a família dele deu, não era Pelé, era Dico, né? Que vem de Edson, acredito eu. O apelido dele era Dico. Só que o Pelé já afirmou aí, durante entrevistas, que era torcedor do Vasco da Gama. E quando ele era criança, né? Ele era muito fã de um goleiro aí do Cruz Maltino, que era o Bilé, né? O nome do goleiro era Bilé. Só que aí o Pelé era criança e aí na escola ele tentava falar do Bilé para outros companheiros ali de classe, então eu não sei exatamente se ele tentava exaltar o Bilé, ou falar, vocês viram o Bilé, a defesa do Bilé, enfim. Mas o Pelé, ele não tinha dicção muito boa, né? O Edson, na época, não tinha dicção muito boa. Então ele errava a pronúncia do Bilé. E ele se enrolava ali e acabava falando do Pelé. E aí o pessoal começou a fazer chacota dele, né? As outras crianças começaram a fazer chacota dele. Ah, Pelé, Pelé. E aí foram chamando ele de Pelé, né, para tirar sal. Aí ele foi aceitando esse apelido. E aí pegou o Edson, o Dico, virou Pelé. Né? Então, a partir daí, né, é um apelido de infância que o Edson Arantes do Nascimento tem. Né? Outra curiosidade que se liga a esse fato do Pelé ser torcedor do Vasco, ser fã do Bilé, é que em alguns rachões o Pelé atuou no gol, né, pela equipe do Santos. E, né, já provamos aí que ele é fã da posição de goleiro. Ele gostava de ficar ali debaixo da trave sempre que podia, em alguns rachões, mas aconteceu do Pelé ir para o gol em jogos também. Né? A primeira vez foi em 1959, quando o goleiro do Santos, o Lalá, se machucou e a equipe não podia mais substituir. Então o Pelé foi para o gol, né, naquela oportunidade, naquele momento o Santos estava vencendo por 3-2, depois o jogo acabou em 4-2, mas quando o Pelé foi pro gol, o jogo estava apertado, estava 3-2 para o Santos, e ele já tinha feito gol, inclusive, naquele jogo, o Pelé. Né? Alguns relatos da época, até da Folha de São Paulo, afirmam que o Pelé fez ao menos 5 defesas difíceis, né, que ajudariam ali a garantir a vitória do Peixe. Depois disso, o Pelé foi para o gol pelo Santos em mais 3 oportunidades. E o Pelé jamais foi vazado. Ele não tomou gol atuando como goleiro do Santos. Então, durante 4 vezes na sua carreira, aí, o Pelé foi para o gol do Santos. Né? Era o goleiro do Rachão. A gente costuma ver isso atualmente, inclusive. Mas, né, na época do Pelé, ele era o goleiro do Rachão algumas vezes. E ele foi para o gol, né, em 4 oportunidades, em partidas. E não foi vazado. O Pelé nunca tomou gol como goleiro do Santos. Outra curiosidade, para quem não sabe, né, a gente costuma dizer que pô, o jogador que é craque, que faz gol, que ganha fama, ganha dinheiro, tá com a vida feita, né? Não precisa estudar.
O Pelé, ele fez faculdade. Em 1970, o Pelé já era uma estrela, né? Já tinha 4 títulos mundiais no currículo, né? Tinha a seleção brasileira viria a conquistar o tri naquele ano de 70, mas antes disso o Pelé se matriculou na faculdade. É, o Pelé ele fez faculdade na Faculdade de Educação Física de Santos, né? E ele concluiu ainda na década de 70. Então, sim, o Pelé tem faculdade. É para você que não quer estudar, fala, não, você jogador não vou estudar. Fica a dica aí, até o Pelé fez faculdade, na verdade. Outra curiosidade é sobre um armário, né? Essa é bem legal, inclusive, com certeza, né, daqui muitos anos, se isso se manter, daqui 50, 100 anos, vai ser uma atração ainda maior, já é uma atração, mas o armário, ele tem um armário, desculpa, o Pelé, ele tem um armário no vestiário da Vila Belmiro, né? Esse armário ele está trancado desde a sua saída. Dizem que em 1974, na despedida do Pelé do Santos, ele ajoelhou ali em frente ao armário e pediu, né, pediu para a crença dele, pediu para Deus, para os deuses, enfim, que o Santos continuasse vencendo, né? Disso ele deixou ali algum pertence dentro do armário que nunca foi revelado, né? O Santos, né, o pessoal ali do Santos diz que não tem intenção de abrir esse armário, e inclusive após reformas na Vila Belmiro, o armário segue intacto, segue ali, nunca foi aberto, jamais foi aberto desde a saída de Pelé. E aí já foi perguntado ao Pelé, Pelé, o que tem de tão especial, o que você deixou dentro daquele armário? Ele, não tem nada demais, não vamos abrir, deixa lá. Aí insistiram, ele, tem uma chuteira, só uma chuteira? Só uma chuteira. Mas enfim, Pelé deixou alguma coisa ali dentro daquele armário, fica o mistério. Parece que o Santos não quer abrir, não sei se agora, após a morte do Pelé, vai ser aberto esse armário. Mas para o Santos está funcionando, né? O Pelé pediu para que o Santos continuasse vencendo. O Santos, depois da saída de Pelé, ainda conquistou mais uma Libertadores, conquistou mais alguns títulos. O Santos nunca caiu para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E foram revelados outros jogadores ali, né, no Santos Futebol Clube. Então, sem dúvidas, essa bênção do Pelé, de alguma forma, ajudou aí. E aí, pessoal, para encerrar, né, queria falar de duas questões aí que geram muita curiosidade aí da carreira do Pelé, né? São mais duas perguntas do que curiosidades, né? A primeira é, o Pelé parou mesmo uma guerra? Vamos lá, pessoal. Na verdade, o Pelé pausou uma guerra, né? Tava acontecendo uma guerra, o Pelé foi lá, o pessoal, meu Deus, o Pelé tá aqui. Para aí, baixa as armas, para todo mundo, vamos ver o Pelé, para vocês verem o tamanho do Pelé, né? Claro, parar uma guerra seria incrível, mas é muito mais difícil, porque uma guerra tem uma série de interesses ali por trás, né? Isso aconteceu em 1969, né? Estava acontecendo uma guerra civil na Nigéria e o Santos estava fazendo uma excursão na África, até que foi convidado aí para fazer um jogo na Nigéria, né? Então, o Santos Futebol Clube, juntamente com o Pelé no elenco, foi ali para a Nigéria. O Pelé já era uma grande estrela, né? Em 1969, já tinha conquistado 2 Copas do Mundo, já tinha feito seus 1.000 gols, se eu não me engano. E apesar do Santos como um todo ser uma atração, né? Obviamente, o Santos tinha outros craques, mas o Pelé, sem dúvidas, era a principal. O Pelé era a grande celebridade mundial, eu diria. E aí, no dia desse jogo, né, no período ali em que o Santos estava na cidade, houve um cessar-fogo, né, por parte do governo, por parte do povo que se revoltava, né, naquela guerra civil na Nigéria. Houve um cessar-fogo durante a presença do Santos ali. E aí foi isso. O pessoal parou a guerra, realmente pausou a guerra, né? Que é o termo mais exato. Foi lá, viu o jogo, apreciou o Santos, apreciou o Pelé. Só que aí depois o Santos foi embora, a guerra continuou. O Pelé parou uma guerra? O Pelé parou uma guerra? De certa forma, né, durante o período que ele estava lá, a guerra foi parada. E mostra a grandeza do Pelé, né? Porque com certeza tinham, no mesmo estádio em que as pessoas estavam assistindo o Pelé, tinham rivais ali, rivais de conflitos mesmo. Infelizmente, depois daquilo, o conflito continuou, foi um conflito aí, uma guerra que durou 3 anos ali na Nigéria, morreram mais de 2 milhões de pessoas, enfim. Mas o Pelé esteve aí e conseguiu trazer alegria para esse povo com o seu futebol, né? O Pelé e o Santos. E aí, outra questão que eu tenho aqui, que eu acho também muito interessante, que é
Por que o Pelé não jogou na Europa? Hoje a gente vê, né, que todo craque brasileiro, todo jogador que se destaca aqui no Brasil, até em outros países, o auge do futebol hoje é a Europa, né? E aí fica a explicação, pô, o Pelé nunca chegou perto de ir para a Europa, o que aconteceu? Sim, chegou perto. Mas, pessoal, é importante a gente entender que os tempos eram outros, né? O futebol brasileiro naquela época era muito valorizado. Tanto que na maioria dos amistosos entre clubes brasileiros e equipes europeias, os brasileiros venciam. Então o Santos ganhava do Barcelona, ganhava do Benfica, ganhava do Real Madrid, enfim. Seguindo isso também, a base da seleção brasileira era formada por jogadores que atuavam aqui no Brasil. Se você for olhar, né, a última convocação da Copa do Mundo de 2002, quem daqui do Brasil que foi para a Copa do Mundo? Foi o Everton, goleiro do Palmeiras, e o Pedro, atacante do Gabigol. Se eu estiver esquecendo de algum, me desculpa, mas acho que não. Acho que foram só esses dois que foram daqui do Brasil. Grande parte, a grande maioria, 90%, 80%, joga na Europa, né? Que é o alto escalão do futebol hoje. Mas a seleção brasileira, nos tempos do Pelé, nas décadas de 80, 70, era formada por jogadores que atuavam no Brasil. Então, não fazia muito sentido aí para os brasileiros ir para a Europa, né? A não ser pela questão financeira, talvez, ou de experiência mesmo. O Pelé ele teve muitas propostas, sim. Ele teve proposta do futebol italiano e do futebol espanhol, que eram as duas principais, que eram as duas ligas mais ricas ali na época. E na década de 60, principalmente, o Real Madrid, né? O Real Madrid, que é o considerado o maior time do mundo, né? Que é o time que acumula mais títulos. O Real Madrid tentou contar com o rei no seu elenco vitorioso, né? Aquele elenco que teve Di Stéfano, teve Puskás e outros vários craques, mas o Pelé não viu necessidade de sair do Brasil, né? O sentimento do Pelé era de permanecer no Santos, ajudando o Santos Futebol Clube, assim como o Pelé não via tanta diferença financeira, o Pelé também estava muito bem, então o Pelé não viu necessidade aí de sair do Brasil, os tempos eram outros e o Pelé conseguiu ser gigante, muito respeitado na Europa, sem jogar na Europa, né? Aliás, ele pisou lá na Europa para bater nos europeus, ele não jogou por nenhuma equipe europeia. O Pelé, ele jogou no Cosmos dos Estados Unidos, ali na reta final já da sua carreira, né? Agregou aí ao futebol americano, com certeza, mas nunca aceitou uma proposta da Europa, o Santos nunca aceitou uma proposta da Europa e o Pelé também nunca teve desejo de ir, né? Foi isso que aconteceu, os tempos eram outros, o Pelé foi gigante aí na sua trajetória como jogador. Depois disso, depois do jogador, o Pelé foi, enfim, foi ator, Pelé foi cantor, Pelé foi comentarista de futebol, Pelé fez várias coisas aí, mas a coisa que sem dúvida ele melhor fez foi jogar futebol, foi balançar as redes, né? Então fica aqui a nossa homenagem para o Pelé. Acho muito legal a gente falar um pouco das curiosidades do Pelé, ele que tem mais de 1.200 gols, 1.283 gols, segundo a CBF, né? E é o número que está no Guinness Book. O Santos diz que tem 1.282, se eu não me engano. É uma diferença de um gol, mas enfim. O número que o próprio Pelé afirma estar exato é o de 1.283. Né? Além disso, o Pelé foi multicampeão no Santos Futebol Clube, o Pelé foi multicampeão pela seleção brasileira e o Pelé, o mais importante, ele revolucionou o futebol com o seu jeito de jogar. Eu vejo que muita gente fala, né? Inclusive, é até uma opinião que eu tenho que eu não expresso muitas vezes. Muita gente fala, pô, o Pelé jogava com pedreiro, o Pelé, a marcação não era acirrada, os esquemas táticos não eram igual hoje. Realmente não era. Mas eu acho que são jogadores assim que revolucionam o futebol. Então, se você trazer para um exemplo mais recente, a marcação dos anos, sei lá, 2010 a 2020 melhorou. Na minha visão, pô, a gente tinha um Barcelona que tinha um time que tocava muita bola e tinha um Messi, que era um jogador que quebrava linhas. Então, esses times incríveis, eles evolucionam o futebol. Eles são o principal modelo de sucesso e as equipes começam a olhar de outra forma. Para parar esses times e até jogar parecido e até conseguir bater esses times. Tanto que nenhuma era dura para sempre, né? Então, o fato na época do Pelé, a marcação não era tão acirrada. Sim, ok, se você assistir os vídeos, você vê que tem um espaço maior, realmente. Mas o Pelé era gênio, você vê pela força física que ele tinha, pela habilidade que ele tinha, e acho que
o fato de ter o Pelé fez com que as outras equipes, as outras seleções, os outros países tivessem que evoluir, né? Tivessem que, pô, a gente tem que parar esse cara de alguma forma. Então vamos melhorar isso aqui, vamos melhorar isso aqui. Então eu acho que esses caras são os caras que revolucionam o futebol. E sem dúvida a figura Pelé foi o maior revolucionário do futebol com o seu jeito de jogar. Então fica aqui a minha homenagem ao atleta Pelé, né? Que foi gigante, foi o rei do futebol. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo com a nossa homenagem, que o Pelé descanse em paz, né? Muito obrigado. Se inscrevam no canal Recite, ativem o sininho das notificações, como sempre. É sempre legal fazer esse pedido aí para vocês. E até o próximo vídeo. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.